Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós vamos colocar a nossa vida diante do altar de Deus, vamos orar e vamos estar adorando o nosso Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós bendizemos, exaltamos, adoramos ao teu santo nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Tu és um Deus santo, 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 Pai. Tua palavra diz que toda a terra está cheia da tua glória e nós também viemos aqui. Nós estamos diante da tua presença para adorar e cultuar ao Senhor nessa hora. Pai eterno, em nome de Jesus, aceita a nossa adoração, o nosso louvor. Sabemos que somos falhos, pecadores, mas também sabemos que o Senhor é um Deus rico em misericórdia, em poder e perdoador de pecados, ó Pai. Permaneça conosco em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 21. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Apocalipse 21, do verso 1 ao 4. Esse texto nos prepara para o momento que nós vamos adorar e bendizer ao nome do nosso Deus. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao verso 4 da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Louvado seja Deus pela sua palavra lida. Nós vamos cantar louvores ao nosso Criador, ao nosso Deus nessa hora. Esteja em louvor e adoração ao nosso Deus. Cante juntamente conosco esses cânticos de louvor. Abre os meus olhos pra ver.
Quando contemplamos a face de Deus e vemos quão grande Ele é, nós também nos deparamos com o nosso pecado, com aquilo que nos afasta de Deus. E, queridos, a gente costuma dizer que pecado tem nome. Pecado tem nome, então dê nome aos seus pecados e a gente vai estar também falando com Deus, orando, mas antes disso nós vamos ler mais um texto da Palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler do verso 14 ao verso 22, é um texto conhecido da igreja, é a carta à igreja de Laodiceia. É um convite que Deus nos faz a nos arrepender dos nossos pecados e a viver sempre diante dessa graça do nosso Deus. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler do verso 4 ao verso 22 da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quem amo, a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse texto nos convida ao arrependimento, a falar com Deus e pedir perdão nos nossos pecados. Nós vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante de Deus e, como eu já falei, pecado tem nome. Dê nome aos seus pecados e fale com Deus nessa hora. Nós vamos estar cantando mais um louvor e, juntamente com o cântico, esteja em oração diante do nosso Deus. Encontro calma na oração.
preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Estejamos em oração, queridos. Pai eterno, Deus querido, nós queremos colocar a nossa vida diante do Teu altar. Queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor, de fato, Senhor, perdoe cada um dos nossos pecados. Nós sabemos das nossas falhas, nós reconhecemos quem nós somos, ó Pai. Sabemos que somos terrivelmente pecadores diante da Tua presença. E sabemos também que o Senhor é um Deus rico em misericórdia. E o Senhor é bondoso para conosco. O Senhor está sempre a estender a sua mão para cada um de nós e perdoar os nossos pecados, quando a gente pede esse perdão com sinceridade. Por isso, Pai, aceita, Senhor, o nosso perdão. E Deus eterno, purifica-nos, Senhor, com Teu sangue. Nós Te louvamos, engrandecemos a Ti. Somos gratos porque um dia o Senhor enviou o Seu único Filho para viver e para morrer no nosso lugar e para ressuscitar, nos trazendo a vida e a vida eterna. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos, na ação e no poder do Teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 12. E esse texto nos prepara para um momento onde nós vamos falar um pouco sobre dízimos e ofertas à casa do Senhor. Malaquias, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 12, da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, a palavra de Deus nos ensina, nos instrui
sobre a questão do dízimo e a questão das ofertas à casa do Senhor. E esse texto nos apresenta essa realidade também. O nosso Deus falando ao profeta Malaquias, e Malaquias falando ao povo dessa fidelidade que o povo deve ter nos seus dízimos e nas suas ofertas. Lembrando que dízimos e ofertas estão para o mantimento da casa do Senhor. A igreja do Senhor tem sustentado seus missionários, seus funcionários, as demandas da igreja de modo geral, contas de luz, água, telefone, internet, e a gente tem investido também nas missões com alguns missionários. Então a gente faz isso tudo através dos nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do Senhor, com a fidelidade dos irmãos na casa do nosso Deus. Então nós queremos que cada um dos irmãos permaneça fiel a Deus e fiel à casa do Senhor nessa hora. Nós vamos orar. Orar porque muitos irmãos estão devolvendo seus dízimos, suas ofertas. Existem horários na igreja, segunda-feira pela manhã, quarta-feira pela manhã e sexta-feira na parte da tarde. Existem pessoas aqui na igreja. Você, se tiver alguma dificuldade também, entre em contato com a junta diaconal, tanto para a questão de alimentos, cestas básicas e outras coisas mais, quanto também para a recolha do seu dízimo, da sua oferta. Eles vão ter prazer de ir até a tua casa ali ajudar no que for necessário, orar com os irmãos também, claro, respeitando toda a questão do distanciamento e tudo isso que o governo está nos recomendando. Então nós vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do nosso Deus e vamos colocar os nossos dízimos e as nossas ofertas diante desse Deus Todo-Poderoso. Estejamos em oração nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós queremos colocar, ó Pai, a nossa vida diante do Teu altar. Mais do que dízimos e ofertas, nós queremos colocar o nosso coração diante da Tua presença. Gratos que o Senhor tem feito muito mais para com cada um de nós. Pai eterno, nós somos gratos porque o Senhor tem nos mostrado algo novo nesse tempo de pandemia e tem mostrado também a Tua fidelidade para com a Tua palavra, que disse que ia derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Permaneça conosco, Pai, nos ajude na administração de cada dízimo e oferta que entrar aqui no gasofilácio. E também nos lares, ó Pai, ajude cada família, Pai, no sustento diário da sua casa. Pai eterno, que haja alimento, que haja sustento em cada lar, para a honra e glória do Teu santo nome. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, nós vamos então passar para um momento mais especial, onde nós vamos pregar e expor a palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 28 da palavra de Deus. Nós vamos expor um pouco mais sobre os sinais dos tempos. Lembrando que já foi falado isso, o sinal do tempo, de um modo geral, eles apontam para o passado, para o futuro, por uma batalha, por uma antítese entre bem e mal. Eles pedem uma decisão para a nossa vida, do como nós vamos viver, e requerem de nós a vigilância constante. E hoje nós vamos estar falando um pouco mais sobre alguns sinais desse tempo do fim. E a gente vai estar meditando mais ainda nessa palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 24, dos versos 1 até o verso 28 da palavra do nosso Deus. Leia na sua casa, leia junto comigo no seu lar, para a honra e glória do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras
achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo ali no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora, mais uma vez. Pai eterno, Deus querido, nós lemos a Tua palavra. Ilumina a nossa mente, Pai, o nosso coração, para que a Tua palavra encontre terreno fértil em nossas vidas e que ela frutifique, Pai, em nossos corações e na vida, e que nós possamos dar testemunho dessa palavra para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Amém, Pai. Quando a gente lê esse texto, a gente observa algumas realidades que acontecem nesse discurso que Jesus Cristo está fazendo. Jesus Cristo aqui, para alguns comentaristas, está fazendo o 6º discurso dele, e é considerado o sermão profético de Cristo. É considerado por muitos assim. Outros especialistas vão dizer que é o 5º discurso de Cristo, porque eles juntam o capítulo 23, 24 e 25 num discurso só. Mas o fato é que, quando a gente vê o capítulo 24, a gente dá esse nome, até na minha Bíblia está aqui, o sermão profético, a destruição do templo. Então Jesus ele fala sobre o fim do mundo, ele fala sobre os sinais do tempo, ele fala sobre a grande tribulação e os acontecimentos que estariam por vir antes um pouco da sua vinda. Então, eu convido você a meditar nesse tema junto comigo, os sinais do fim.
No próximo domingo, a gente vai estar falando sobre esse texto também, no capítulo 24, do verso 29 ao verso 31, e a gente vai falar sobre a vinda do Filho do Homem, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde a gente vai estar meditando de como será essa vinda, o que vai acontecer, e a gente vai estar falando um pouco mais sobre também essa vinda do Filho do Homem. Mas hoje a gente vai falar sobre os sinais desse tempo. A palavra de Deus nos aponta alguns sinais dessa volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus Cristo aqui, por diversas vezes, vai falar para a gente estar atento, prestar muita atenção nessa realidade, nesses sinais, para que nós não sejamos enganados por ninguém, por falsos profetas ou por falsos cristos. E, de fato, isso, muitas vezes, no nosso dia tem acontecido. De fato, muitas vezes, nós temos visto em televisões ou diversos meios de comunicação a mensagem do Evangelho sendo completamente deturpada do que é o correto. E é sobre isso também, esse é um dos sinais que a gente vai estar falando hoje. Mas o primeiro sinal que eu queria destacar aqui, e a gente pode separar esses sinais em 3 pontos e em vários subtópicos. A gente vai estar tratando primeiro os sinais que revelam a graça de Deus. Se a gente lê o verso 14, acompanha comigo, deixa a sua Bíblia aberta, porque a gente vai estar lendo alguns versos aqui da Palavra de Deus. Leia o verso junto comigo, verso 14. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, a proclamação do Evangelho é um desses sinais da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um dos sinais desse fim. E esse Evangelho deve ser proclamado a todas as nações do mundo. Quando que isso vai acontecer, como que isso vai acontecer, depende muito da igreja. Depende muito da igreja de Cristo. O quanto nós estamos proclamando esse Evangelho, quanto nós estamos pregando para outras pessoas do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pregação missionária do Evangelho a todas as nações é algo basilar para que Jesus Cristo volte. Então, se a gente quer abreviar os dias da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos, como igreja, quando eu falo igreja, somos nós, corpo de Cristo, precisamos falar cada dia mais desse amor e do Evangelho, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que Mateus mesmo vai dizer lá em Mateus 28. Mateus 28 vai falar o quê? Para que a gente vá a todo mundo, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. É isso que o Evangelho de Mateus vai dizer. Se os sinais nos tempos do fim aparece essa questão da proclamação do Evangelho de Jesus, no Evangelho de Mateus 28, verso 19, vai dizer que isso é uma ordem. Nós devemos ir ao encontro das pessoas e fazer discípulos. É uma ordem missionária. Não é apenas uma recomendação ou para que a gente fique observando outras igrejas ou outros locais para isso, mas muito pelo contrário, é para a gente ir ao encontro do perdido e falar do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um dos sinais. Será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo. Quando a gente vê também essa questão desse Evangelho a todas as nações e todo mundo, a gente vê também aquele Israel de Deus. O que seria essa plenitude de Israel? O que seria essa plenitude do corpo de Jesus Cristo? Aqui dá indícios de que esse Israel de Deus são todas as nações. Ou seja, os eleitos de todas as nações estão fazendo parte dessa igreja que está diante de Deus, proclamando o Evangelho de Deus para a salvação do perdido. E essa realidade que a gente precisa ter na nossa mente. Nós precisamos, queridos, cada vez mais, como igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, respeitar e entender o mandamento dele de ir e fazer discípulos de todas as nações. É por isso que a Igreja Presbiteriana de Araçás ela investe em missões.
É por isso que a Igreja Presbiteriana de Araçás também quer investir em plantação de igreja. É por isso que nós devemos ir ao encontro dessa graça maravilhosa que nos alcançou, que veio ao nosso encontro, e em resposta a essa graça, nós vamos ao encontro da missão que Deus nos deu, não para trocar com Ele algo, mas simplesmente por amor a essa obra, por amor ao nosso Deus. É isso que nós precisamos fazer. E esse é um sinal muito importante para a nossa vida. Mas existem outros sinais. Existem outros sinais que vão abranger mais coisas. Talvez você esteja curioso por esses sinais. Se o primeiro sinal é essa questão da graça de Deus no mundo, que foi revelada mediante Jesus Cristo para a salvação do perdido, esse é um sinal da maravilhosa graça de Deus. Um outro sinal fala sobre a oposição a Deus no mundo. Quando a gente lê o verso 9 e 10 e o verso 21 e 22, vamos ler junto comigo. O verso 9 e o verso 10 vai dizer o seguinte: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Verso 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Quando a gente vê isso, quando a gente vê esse sinal da tribulação que estaria por vir ao povo de Deus, a vinda de Cristo será precedida de um tempo de profunda angústia e dor. O verso aqui 9 vai dizer o seguinte: então sereis atribulados. Sereis atribulados, ou seja, nós seremos afligidos, perseguidos. E o verso vai continuar: sereis atribulados e vos matarão. Nós seremos odiados. Seremos odiados diante de Deus. Seremos odiados pelo mundo. Seremos atribulados, afligidos. E queridos, pense comigo, se não é isso que está acontecendo nos nossos dias, se nós não estamos passando por esse período, se no mundo à nossa volta várias pessoas não estão sendo perseguidas e mortas, olha os quadros de avisos, olha os quadros de missionários, onde eles estão passando por coisas terríveis muitas vezes, onde muitos deles estão sendo perseguidos ao ponto até a morte, onde que muitos deles estão sendo massacrados de forma terrível. E meus irmãos, eles estão sendo odiados, eles estão sendo traídos, e nós precisamos perceber esses sinais e, queridos, viver conforme sempre a vontade de Deus. Olha o que o verso 10 vai dizer: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Que tempo terrível! Talvez nunca na história da igreja de Cristo houve tanta desunião dentro do corpo de Cristo. Tantas brigas acontecem na internet, tantas brigas acontecem dentro da igreja. Será que isso não é um sinal do fim? A palavra de Deus nos afirma que é. O verso 10 está dizendo isso. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Muitos hão de se odiar, trair. Esse verso revela uma desunião no seio da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós devemos perceber esse sinal e nos unir, estar junto um com o outro. É disso que Mateus está revelando aqui na sua palavra.
está relatando para cada um de nós. Essa desunião também é um sinal dessa volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós seremos atribulados, afligidos, e essa aflição e essa tribulação vai fazer com que muitos apostatem da fé. Muitos olhem para essa fé e falem assim: não quero mais seguir a Cristo. E aqui, queridos, algo terrível acontece, porque muitos também apostatam da fé, como o verso 4 vai dizer. Acompanha comigo. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Jesus Cristo estava muito preocupado com essa questão do engano, porque ele estava muito preocupado com a questão dos falsos mestres, dos falsos cristos. E hoje em dia, o que mais acontece, que muitas vezes nós vemos, é exatamente isso: falsos cristos, falsos cristãos, falsos ministros, falsos irmãos, uma falsidade muito grande no seio da própria igreja, de modo geral, no convívio com o irmão, com o outro. E, meus irmãos, isso sim é um sinal dos nossos tempos, um sinal do fim. Isso é bíblico, está aqui. E nós devemos observar isso e falar assim: opa, está acontecendo isso tudo, nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar à centralidade da palavra de Deus, onde muitos falsos profetas se levantam no meio da sociedade brasileira e do mundo, apresentando o evangelho antropocêntrico, o evangelho que está diante somente dos homens, onde o homem é o centro, onde Jesus Cristo deixou de ser o centro, onde Jesus Cristo é absolutamente nada do evangelho, ou talvez um talismã, onde chega e fala assim: eu quero algo, eu vou até a Cristo. Isso não é evangelho. O evangelho verdadeiro é o evangelho que fala do arrependimento. O evangelho verdadeiro é onde aponta para o ser humano que ele é pecador. Onde aponta o ser humano que ele é completamente distante da presença de Deus. É que ele está completamente alheio a vontade desse Deus. Queridos, quando a gente vê isso, essa era a preocupação de Jesus Cristo. Jesus Cristo estava preocupado com esse tipo de evangelho. Por isso que ele vai falar assim: olha, se falarem que ele está em tal lugar, não vá. Se falarem que ele está em outro lugar, não vá, porque a vinda do Filho do Homem não será dessa forma. E a gente vai ver isso no próximo domingo, como será essa vinda. O fato é que, hoje em dia, existe um evangelho que é voltado completamente para o homem, onde a vontade de Deus está distante, onde a vontade de Deus já não vale mais absolutamente nada. O que vale é o bem-estar do ser humano e a vontade do ser humano. Aí as músicas são voltadas para o eu, não para a glória de Deus. Os louvores, os cânticos, a pregação, tudo isso é voltado para acariciar o ego do ser humano. Não é para a glória de Deus. O culto deixou de ser cristocêntrico e passou a ser antropocêntrico, onde a centralidade está no homem. E isso está errado, queridos. A centralidade do culto, a centralidade está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o centro, é por meio dele, é pela vontade dele, é pela ação dele, é pelo poder dele, é mediante a ele que nós entramos no culto a Deus. Se não for assim, queridos, nós podemos estar cultuando a qualquer tipo de coisa, menos ao Deus vivo e verdadeiro. Menos ao Senhor e Salvador das nossas vidas. Menos a esse Deus que é santo e todo-poderoso. A palavra de Deus também nos diz sobre essa questão do sinal do tempo. Vai falar sobre as questões desse fim. E vai falar que, além da apostasia, isso dentro da questão dos sinais que indicam a oposição a Deus. Essa primeira oposição é a tribulação que todos nós vamos passar.
A segunda oposição é a própria apostasia e esse antropocentrismo dentro do seio da igreja, onde o homem é o centro, não Cristo. E uma terceira questão que está em voga no mundo hoje é a iniquidade do mundo. O verso 12 vai dizer: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Meus irmãos, o que seria iniquidade? A iniquidade a gente pode pensar numa questão de uma depravação moral da raça humana. Isso tanto dentro da igreja como fora da igreja. A relação sexual passou a ser estranha à palavra de Deus. A redição às drogas, a dissolução e a divisão das famílias, a violência urbana, a solidão que está matando a tantos. Isso tudo faz parte de uma iniquidade, de um completo estado de caos que a raça humana vive e está. Ou seria mentira dizer sobre as questões das relações sexuais, onde agora tudo pode, como quer, quando quiser, da maneira e a hora que quer. Ou se está errada a questão da rendição às drogas, quantos jovens, adolescentes e até crianças se rendem a esse tipo de coisa. Quantas famílias estão sendo desfeitas, onde o casamento hoje em dia é da seguinte forma: se não der, se não está legal, separa, não tem problema nenhum quanto a isso. Quanto à violência urbana, quando de repente, de forma bárbara, se completou, creio que eu, há uns dias atrás, 1 ano, onde um suposto pastor matou, estuprou e matou 2 filhos, queimados. A barbárie está instaurada. A iniquidade está aí. Isso é um sinal do fim. E muitas vezes nós não nos apercebemos dessa realidade, vivemos um mundo alheio a tudo isso, mas não, nós precisamos estar atentos a essa realidade. E entender que isso tudo quer dizer, sabe o quê? Que em breve Jesus Cristo voltará. Em breve Jesus Cristo voltará. E quando a gente vê, por exemplo, o verso 15, o verso 15 vai dizer de uma pessoa abominável. Quando, pois, vides o abominável, a desolação de que falou o profeta Daniel. Meus irmãos, o anticristo é personificado aqui nesses versos. A iniquidade desse homem. Quando a gente vê o que acontece com Jerusalém no ano 70, quando o Império Romano entra em Jerusalém e destrói a cidade como um todo, e aí a gente vê as descrições que os versos a seguir vão dizer: fuja para tal lugar, suba para o monte, entre na caverna. É justamente por causa disso. É porque aquela perseguição foi terrível diante do povo de Deus. E notem, isso é só o princípio de tudo o que eles passaram. Lembrando que a profecia tem um cumprimento naquele momento. E se cumpriu no ano 70. Imagine na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que nos acontecerá? Qual tipo de perseguição vai acontecer? Quantos de nós seremos mortos diante de uma espada ou diante de uma arma qualquer? Quantos de nós vamos nos afastar do Evangelho de Jesus Cristo e falar assim: eu prefiro ficar vivo do que reconhecer Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador? Quantos de nós vamos passar por tudo isso? Estamos vivendo essa época, queridos. Nós estamos vivendo essa época. E em breve, isso tudo vai acontecer. E que a graça de Deus nos constranja de tal forma que nós permaneçamos fiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São ditas várias coisas sobre esse homem da iniquidade na palavra de Deus. Eu separei algumas delas. Vai dizer assim: esse homem da iniquidade, ele aparecerá na grande apostasia ou rebelião, onde o nosso
nós nos rebelamos contra Deus. Quando, de fato, esse Deus que é maravilhoso, cheio de graça, cheio de amor, cheio de poder, cheio de autoridade, a gente vai se afastando cada vez mais desse Deus. Uma outra realidade sobre esse anticristo, ele será uma pessoa. E a descrição dele, de várias formas, vai ser uma pessoa completamente oposta, apesar de ser venerada e adorada no mundo, sorrateiramente ele vai ser completamente oposto ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai ser adorado, um terceiro ponto. Ele será audacioso em falar e fazer milagres de todas as espécies. Mas esse homem da iniquidade, da desolação, esse homem é abominável, ele será completamente vencido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua segunda vinda. E é nisso que nós esperamos. Apesar de ele ser um homem que vai ser venerado e adorado no mundo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já venceu. E na sua volta ele vencerá ainda mais. Quando a gente vê isso tudo, queridos, e a gente percebe que o primeiro sinal dos tempos, ele revela essa graça de Deus, essa graça que nos traz a palavra dele, o evangelho dele ao mundo. E em resposta a esse evangelho, o sinal que nos apresenta essa oposição a esse evangelho, com a tribulação, com a apostasia, com falsos profetas, com a iniquidade, com o anticristo. Existe um terceiro sinal também. O sinal que indica, ou os sinais que indicam, o juízo divino. São as guerras e rumores de guerra, são os terremotos, a fome e as epidemias que são relatadas nesse texto. O verso 6 e 7 vai dizer o seguinte do capítulo 24: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Meus irmãos, aconteceram duas grandes guerras no mundo. E depois dessas duas grandes guerras, várias outras guerras aconteceram e vêm acontecendo na história da humanidade. Na Primeira Guerra Mundial, eu separei aqui, um comentarista vai dizer, na Primeira Guerra Mundial, 30 milhões de pessoas foram trucidadas. 30 milhões de pessoas. Na Segunda Guerra Mundial, cerca de 60 milhões de pessoas morreram. Foi gasto mais de $1 trilhão na guerra. As guerras estão acontecendo. E esse é o sinal do fim. Fiquem atentos, queridos, que os sinais do fim estão acontecendo desde que Jesus Cristo foi assunto ao céu. Desde a vinda dele aqui na terra, está acontecendo os sinais desse fim. E às vezes a gente vai passando a vida como se nada estivesse acontecendo. Fique atento, é o que Jesus Cristo está dizendo aqui. Olha, fique esperto, fica vigilante, porque está acontecendo tudo isso. Grandes terremotos aconteceram, verso 7. O verso 7 e o verso 29 vão falar sobre isso. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Meus irmãos, o mundo está em várias placas tectônicas que estão se mexendo o tempo inteiro. E terremotos aconteceram.
Grandes terremotos aconteceram durante toda a história. Terremotos recentes que destruíram cidades como inteiro. Cidades inteiras foram destruídas por esses terremotos. Tsunamis aconteceram. Usinas foram destruídas. Famílias estavam perdidas. A fome chegou. Isso são sinais dos fins dos tempos. Isso são sinais do fim, queridos. Para vocês terem ideia, de 1890 a 1930 houve apenas 8 terremotos. De 1930 a 1960 houve 18 terremotos. De 1960 a 1979, 64 terremotos. De 1980 a 1996, 200 terremotos. Está crescendo. Isso tudo é um sinal do fim. E é por isso que Jesus Cristo estava preocupado com seus apóstolos ali, falando assim, olha, fiquem atentos, vigilantes, porque o fim está próximo, e não é diferente nos nossos dias. Mas eu falei que esse sinal do juízo divino acontece com guerras, terremotos, com as fomes que acontecem no mundo. É só a gente colocar em alguns sites da internet fome, vai aparecer fotos terríveis sobre as pessoas passando fome no mundo. Mas também acontece por várias pandemias. No verso 7 aqui vai falar sobre terremotos em vários lugares, fomes. Em Lucas 21 vai apresentar essa realidade das pandemias, das epidemias. A fome que se trata como um retrato da guerra de modo geral, é um retrato da desigualdade social, e a pandemia, vírus, gripes que aconteceram durante o curso dessa história. É interessante que um livro, A Treliça e a Videira, o autor agora fugiu à minha mente. Em 2015 ele escreveu, esse autor, e ele escreveu falando sobre uma possível pandemia. Ele falando, imagine só, quando a gente está escrevendo esse livro, ele relatando lá, ele disse que imagine só se uma pandemia dominasse o mundo. E essa pandemia que dominasse o mundo todo, em 2015, não pudesse reunir mais dentro da igreja nem 3 pessoas. E aí ele vai fazer essa pergunta aos pastores, e eu repasso essa pergunta também à igreja de modo geral. Ele faz a seguinte pergunta: se isso acontecer, o que os pastores iriam fazer? E eu faço essa pergunta a todo cristão. Isso está acontecendo hoje. O que nós estamos fazendo? O que você está fazendo no seu lar, na sua casa? Quando a gente começa a discernir o sinal do tempo, ou os sinais desse fim, e a importância que ele nos traz no nosso cotidiano da nossa vida, nós aprendemos 3 realidades aqui, que esses sinais evidenciam a graça de Deus através da proclamação do evangelho dele. Esses sinais indicam a oposição a Deus através da tribulação, da apostasia, do anticristo, da iniquidade de modo geral. Esses sinais indicam o julgamento divino, as guerras, os terremotos, as fomes. Mas e daí? Isso tudo nós sabemos. A grande questão e as grandes perguntas são as seguintes. Nós temos de fato proclamado e discipulado a outras pessoas como Jesus Cristo nos chamou? Porque nós fomos chamados para o discipulado, para ensinar outras pessoas a viver e caminhar no evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdão. Nós fomos chamados para isso. Nós temos visto esses sinais do que nós estamos falando aqui, e nós temos permanecido firmes diante de Deus,
Ou será que as iniquidades desse mundo, de modo geral, têm nos afastado desse Deus Todo-Poderoso? Tem falado assim para cada um de nós: olha, a gente pode relativizar esse evangelho e acomodar esse evangelho conforme a nossa própria vontade e querer. Será que é isso que está acontecendo? Ou o amor da igreja está se esfriando de tal forma que nós não consigamos mais ir ao encontro da gloriosa graça de Deus? Será que muitos estão apostatando da fé mesmo dentro da igreja? Será que os egos estão sendo afagados dentro da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja presbiteriana de Araçais? Nosso compromisso deve ser com a palavra de Deus e o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos negociado os princípios cristãos para fazer e viver a nossa vida da nossa maneira, da nossa forma, conforme a gente quer, na hora que quer. Ou viver como achamos que estamos, corretos. Saiba de uma coisa, queridos. Os sinais da volta de Cristo são diversos. Mas o que temos que perceber é que esses sinais nos dão um alerta. Sabe qual o alerta? O alerta que, em breve, Jesus Cristo voltará. Em breve Ele voltará, queridos. E a pergunta que fica, e eu termino essa mensagem aqui com essa pergunta. A pergunta que fica nessa hora é: como está a sua vida hoje? Como está a sua vida hoje? A sua vida reflete de fato esse evangelho, essa palavra? A sua vida, a nossa vida como igreja presbiteriana de Araçais, a minha como pastor e cada membro da igreja, reflete de fato esse evangelho transformador da nossa vida? Ou a gente está olhando esses sinais do tempo e está vivendo a vida como se não houvesse amanhã? A gente está vivendo a vida como se Jesus Cristo não fosse voltar nem tão cedo. E vamos deixando, e vamos empurrando com a barriga tudo isso. Saiba de uma coisa, queridos. Em breve, e muito em breve, o nosso Senhor Jesus Cristo voltará. E a pergunta que fica é essa: como está a sua e a minha vida? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, para a honra e glória do santo nome do nosso Deus. Queridos, nós vamos cantar mais um louvor e vamos colocar a nossa vida diante desse Deus. E preste atenção nisso, porque em meio à pandemia, de modo geral, às vezes a nossa preocupação é só olhar para a nossa própria vontade, enquanto nós devemos sim olhar para Cristo, para o autor e consumador da nossa fé. Vamos estar cantando esse louvor. Esteja em adoração e reflita nessa palavra para a honra e glória do nosso Deus. Só em Jesus
Vamos orar, queridos. Vamos falar com Deus nessa hora. Vamos colocar a nossa vida no altar de Deus Santo e Todo-Poderoso. Pai eterno, Deus querido, nós bendizemos ao Teu santo nome. Nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar, ó Pai. E Te pedimos, ó Pai, que nós não deixemos passar esses sinais do fim, de qualquer forma, Pai. Que nós estejamos alertas, ó Pai, através da Tua palavra, a cada sinal desse. E que de fato nós possamos mudar a nossa vida por completo, Pai. Que nós possamos viver de forma diferente o Evangelho. Que nós possamos, ó Pai, viver de fato, verdadeiramente o Teu Evangelho, Pai. E que Tua boa mão poderosa possa nos guiar, ó Pai, até a Sua volta, para a honra e glória do Teu santo nome. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Recebei a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus recaia sobre cada um de nós e recaia sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, Deus abençoe a sua vida, a sua história. Quarta-feira, às 19h30, nós temos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. No domingo, às 9h da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E no domingo à noite, às 19h, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Fique atento aí às redes sociais da igreja e a gente vai estar informando tudo isso para a honra e glória de Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Forte abraço. Deus abençoe você.